RenovaCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do RenovaCast e hoje, olha só que time de peso que nós temos aqui, abençoados do Senhor, Pastor Azaf, Pastor Lobão. O nosso tema hoje é louvor, adoração e o sincero desejo do meu coração, pelo qual inclusive estávamos orando agora, antes de começar a gravar, é que Deus abençoe a sua vida com tudo que você vai ouvir e participar conosco aqui. Que seja mais do que um podcast, que seja um momento de adoração para a glória de Deus. Amém? Bem, Azaf, Lobão, que alegria tê-los, que privilégio, que honra, Azaf, você pela sua história. Estamos gratos pela presença da Aurora, da Rosana conosco. A família de vocês tem abençoado o Brasil e mundo afora. Fala como é que está sendo Fortaleza para você agora. Maravilhoso, sempre voltar nessa terra aqui. É uma grande alegria, tenho muitos amigos, muitos irmãos, né, queridos nessa terra, e tenho uma história com Fortaleza, né, uma história de muito tempo, e tive muita gente amada como Alisson, Ambrósio, querido meu amigo, e saudoso, que quantas vezes me trouxe aqui em Fortaleza, na Igreja Bethesda. Vocês chegaram a compor juntos alguma coisa com o Alisson? Pouca coisa, porque nada o Alisson relevante. Era o seguinte, sentou junto, saía alguma coisa. Não, ele já trazia um saco cheio de música, assim, quando a gente se encontrava, e eu trazia outro, então era difícil fazer uma coisa junto, mas a gente compartilhava muito as músicas dele, eu tocava e eu gostava, e as minhas músicas ele tocava e usava na igreja. Então foi uma parceria muito grande por muito tempo, assim, com o pastor Ricardo Gondim, quando ele estava aqui em Fortaleza. Pela primeira vez, quando eu vim aqui, eu vim com o pastor Ricardo Gondim, quando eu conheci o Alisson. Certo. Então, é uma longa história. E depois, aqui em Fortaleza, tantas outras igrejas. Eu me lembro que você também esteve com o Abe Uber, da Igreja da Isso, Paz. da Paz, umas 2, 3 vezes na Igreja da Paz, com o Armando Bispo, umas 3 vezes também. Pelo menos 3 vezes que eu lembro. E uma vez com a Nova nossa. Jerusalém, isso e mesmo. Deve ter, a gente estava fazendo as contas, acho que uns 12, 13 anos por atrás, aí. Né? Faltou luz no culto, foi uma providência de Deus. Mas né? foi lindo, voz igual, e violão. inesquecível. Cantar só com voz e violão. O pastor Oswaldo estava me lembrando, Azaf, que a gente, na ocasião, a igreja estava indo, o prédio estava meio em construção, não sei se você lembra, a gente colocou os carros em frente àqueles janelões laterais nas e janelas. Tinha, olha a providência de Deus, tinha um carro com um paredão de som, a gente puxou um cabo banana para esse carro para o violão. E aí fizemos voz e violão. Olha que legal. Foi uma bênção, foi uma bênção. Eu tenho uma lembrança particular e muito emocionante daquele dia da música Jesus. Glória a Deus. No escurinho e a gente só cantando e reafirmando o nome e a beleza de Jesus. E toda a igreja ali participando, não tinha nenhum tipo de medo, de ansiedade. Nem precisava voltar a luz, né? Que voltou. Não, acho que 1 hora depois voltou a luz. Mas foi muito lindo. Amém. É uma alegria estar aqui com Amém. a Rosana e a Aurora. Obrigado. Eu tenho certeza demais. que serão cultos abençoados. Felipe Lobão, conta pra gente a sua história com o louvor. O Felipe Azaf é um compositor zaço. Olha aí, viu? Zaço. Muito criativo, extremamente usado por Deus. Aqui, Como é que foi a tua história? Depois, obviamente, eu quero ouvir a do Azaf também. A tua relação com o louvor, Lobão, como é que nasceu? Família, né? Como a gente já havia conversado no começo aqui, a gente estava brifando tudo. Eu cresci da Igreja Bethesda com a minha família. Desde que eu me entendo por gente, eu sou crente, né? E minha família toda foi envolvida com o Ministério de Música, com o Ministério de Louvor na igreja, inclusive com o pastor Alisson. Então, desde esse tempo, eu fui me envolvendo com a adoração, fui me entendendo com a música. A primeiro momento, o meu instrumento era bateria, então eu era baterista da igreja, e aí via todo mundo cantar lá em casa. Minha mãe era daquelas que reunia todo mundo em casa para fazer louvor. Minha esposa até fala que qualquer coisa que a gente faça lá em casa, um aniversário, alguma coisa, tá todo mundo harmonizando, tá todo mundo fazendo alguma voz. Na nossa aí casa levando também. Aquela coisa. Na minha casa também. Festa de família é cantar. Exatamente. E aí... Imagina como não era na casa do Alisson, né? Exatamente. Tudo com aqueles vozeirão, né? Isso. Então, eu cresci nesse ambiente. Fui aprendendo a harmonizar a voz dentro de casa, fui aprendendo a ver o que entender melodia.
E aí, pronto. E aí fui me envolvendo com a igreja, fui cantando na igreja, fui tocando bateria na igreja, comecei a compor. Até então, achava que, né, naquele tempo eu entendia que eu estava voltado para ser um músico, um cantor de banda e conhecido nacionalmente. Aí, com o tempo, o Senhor foi me fazendo entender que o negócio era pastoral, era a igreja local, era a composição para a igreja local, e hoje a gente está aí, né? E nós temos muito a agradecer a Deus por isso, por essa história, porque o Lobão é o nosso pastor, ministro de louvor na igreja, e tem sido uma bênção. Azaf, uma coisa que eu não te falei, você não faz ideia, obviamente, é que eu também tive uma história de louvor no início do meu ministério. Eu toco violão, né? Cantei no passado, hoje eu nem me arrogo dizer que eu canto, mas quando eu comecei meu ministério na Jocum, em idos da década de 90, eu estava numa base americana e uma moça missionária brasileira que morava lá, chamada Ana Leitão, não sei se você conhece, mas a Ana é uma mulher muito usada por Deus, e nós estávamos naquela vigília de oração brasileiro, faz ideia do que é? Vigília de oração de brasileiros lá nos Estados Unidos, era assim, era o fogo mesmo pegando, né? E a Ana, no momento, foi muito usada por Deus. Eu estava tocando violão e ministrando, e se bobear, era Eu Navegarei. E Deus usou a Ana, e ela, naquele momento, falou e disse, meu levita, assim, para mim, sabe? Meu coração se alegra quando tanges a sua harpa. E eu ouvi aquilo, achei impactante, foi um momento muito forte. Mas olha só o que aconteceu. 2 anos depois, eu já no Brasil, liderando jovens da igreja, levamos os jovens para uma viagem missionária no interior da Paraíba, uma cidadezinha chamada Gurinhém. Só tinha uma igreja evangélica lá, que o povo jogava sapo com a boca costurada na porta da igreja para eles irem embora, lugar pesado. E o pastorzinho dessa igreja recebeu a gente, fizemos um impacto evangelístico de uma semana lá, terminamos o impacto no alto de uma duna, um morro lá, fazendo um louvor, vigília. E a gente louvando, e eu estava com o meu violão louvando, e o pastor veio na minha frente e disse exatamente com essas palavras: meu salmista, o meu coração se alegra quando tanges a sua harpa. A mesma palavra. Então, eu estava recém-casado, eu casei em dezembro, em janeiro a gente fez essa viagem. E eu me emociono porque naquele momento eu entendi que Deus tinha um negócio comigo no ministério de louvor. Legal. E eu ministrei louvor na igreja, ajudando, algumas vezes atrapalhando também, durante muitos anos. Parei agora porque Deus trouxe, né, gente bem mais capacitada. Então, assim, nós estamos num momento de muita intimidade nessa área do louvor e da adoração. E eu queria ouvir a sua história, Zaf. Você que tem quase 50 anos de ministério, conta pra gente. Eu comecei, como o Lobão falou, dentro de casa, né? Minha mãe nos ensinando a cantar, nos fazendo cantar todos os dias. Sempre tinha um hino que ela nos ensinava, um corinho. Sempre minha mãe profundamente evangélica. E o meu pai não, né? Meu pai bem incrédulo, bem agnóstico, não tinha fé nenhuma. Ele tinha umas crendices mineiras, assim, de interior. Minha mãe é de né? Minas também. De assombração, ele cria nessas coisas assim, né? Em patuazinhos. Mas uma fé verdadeira em Cristo ele nunca teve, a não ser no fim da vida, quando ele entregou o coração para o Senhor, antes de falecer. Mas nós fomos criados por uma mãe profundamente crente, evangélica, que nos criou na palavra, nos ensinou a palavra, nos ensinou os princípios e nos ensinou a cantar. Todo mundo cantava em casa. Minha irmã tocava acordeon, depois aprendeu piano, e nós louvava, sempre reunia em casa para cantar hinos, para glorificar Deus. A gente nunca cantou música do mundo, só hinos. Então, isso foi até os 10 anos de idade, quando eu me mudei para Porto Alegre, para fazer o colégio militar. Até então vocês estavam onde? Em Santa Minas? Rosa. Santa Rosa é Não, o quê? eu só Interior? nasci em Minas. Ah, tá certo. Nasci em Minas e meu pai me trouxe para Santa Catarina, onde morava. Certo. Ele só me levou minha mãe para eu nascer em Minas. Ok. E esse nome minha mãe escolheu muito antes de eu nascer, num sonho que ela teve. Ela escolheu o nome Azaf. Legal. E guardou esse nome até minha irmã nasceu. Ela teve esse nome quando estava grávida da minha irmã. E quando minha irmã nasceu, era uma menina dela, disse, mas ainda vai nascer o meu Azaf. E o nome da sua irmã qual Débora. foi? Débora, claro. Daí
Daí 2 anos depois da Débora nasceu o Azaf. E ela pegou a Bíblia que tinha na casa da minha tia, onde eu nasci, em Minas Gerais, e me deu o nome de Azaf. Que bênção. E daí eu cresci com esse nome, né? E com a história de que ela tinha tido um sonho e viu aquele livro aberto com o menino cantando, com o menino como eu era, de olhos azuis, cabelo escuro. E ela teve essa visão de que eu seria assim. Mas com 10 anos eu me desviei totalmente, porque a minha própria mãe, ela se afastou do evangelho. Começou a frequentar o espiritismo, tentou nos levar para o espiritismo, e no meio de tudo isso a gente se perdeu na rua. Na rua, eu acabei com 12, 13 anos me envolvendo com droga, e fiquei ali 4 anos. 13, 14, 15, 16. Nossa, adolescente. Adolescente. Toda a minha adolescência foi na rua. Abandonei a escola, o colégio militar onde eu estudava, não fui mais em escola, e comecei a fazer uns biscates, uns trabalhinhos, me envolvi com um grupo de hippies e comecei a fazer artesanato de couro e metal. E essa foi a minha adolescência, profundamente suja, impura e cheia de quase mortes. Nossa. Quase morte por droga, quase morte por acidente de automóvel, uma morte espiritual muito profunda, um abandono de mim mesmo. Né, como eu posso dizer, eu sempre digo isso, né, que eu me abandonei, eu não tinha mais sonho, não tinha mais nenhum projeto de vida, a não ser viver aquele imediatismo do momento da droga, daquela euforia imediata. Mas daí Deus chegou na nossa casa através de um pastor chamado Erasmo Ungaretti. Ele foi lá visitar minha mãe, trouxe minha mãe de volta para a igreja. E nessa igreja estava começando um avivamento na igreja metodista. As pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo e sendo mudadas, convertidas, e a minha mãe sofreu uma metamorfose. E começou de novo a orar e chorar pela família. Glória a Deus. Que legal. E a minha mãe chorou demais por nós. Mais de 1 ano. Chorou pela conversão dos filhos diante de Deus. E aquilo renovou profundamente a vida dela, fortaleceu e nos salvou. Foi salvando um filho atrás do outro. Amém. Amém. E eu fui o primeiro, irmãos? 5. Puxa. E eu fui o primeiro que Deus tocou profundamente. Né? E assim que eu me converti, o pastor que me orientava, ele via que eu tinha alguma coisa sobrenatural para tocar. Eu pegava o violão, eu tocava nas reuniões de oração, dirigia os cânticos, fui aprendendo, e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo. E ali naquele início, Deus já colocou no meu coração essa diretriz, né, de que seria nessa área que Deus iria usar a minha vida. Daí o meu pastor me pôs para estudar violão e estudar piano. Né, e com a professora de piano eu conheci a minha esposa, a filha da professora de piano. A filha da professora de piano. Mas eu progredi rapidamente, porque isso foi em 74, depois 75, eu comecei o ministério em 75. Por quê? Porque aquele avivamento começou a ter muita repercussão nas igrejas metodistas. Certo. Daí aqueles 2 pastores que encabeçavam o avivamento, eles começaram a ser convidados por tudo quanto é igreja metodista do Paraná, Santa Catarina, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. E eles viajavam para falar sobre o Espírito Santo e me levavam juntos. Porque eu era um milagre vivo. Eu tinha sido cheio do Espírito Santo, eu tinha sido transformado, salvo das drogas e ainda cantava. Então eu era a ferramenta ideal para aquele trabalho de avivamento, né? E ali foram por isso que eu marco o início do meu ministério nesse ano, 1975, porque ali eu comecei a viajar efetivamente, né, para fazer a obra do Senhor em outros lugares, como eu faço até hoje. Sim. Né? Essa até é uma tônica da minha vida, né? O meu ministério Deus fez para fora de Porto Alegre com muita força. Nas igrejas, eu nunca fui um cara de praça pública, de evento de prefeitura. Eventualmente, como foi agora em Caetanópolis, eu vou lá, mas estou envolvido para a igreja. Sempre tem um pastor, tem um grupo de irmãos.
Então, ali dentro da igreja, o meu ministério surgiu. E eu aprendi a cantar para a igreja, com a igreja. Né? E eu nunca tive um ministério que eu pudesse dizer que foi edificado, construído fora da igreja, com recursos fora da igreja. Tudo que Deus me deu foi através do altar, através da igreja. Isso é importante. Então, por isso eu honro demais a igreja, eu tenho uma aliança com a igreja como um todo. Né? Eu não sou de uma igreja, eu sou membro da nossa comunidade, mas o Asaf pertence a toda a igreja do Senhor Jesus. Serve a igreja. E eu sirvo totalmente. Que legal. Essa é Que legal. Eu sou da Nova Jerusalém. Amém. Assim Amém. como sou lá da tenda. Isso. Nessa época das viagens, começaram a surgir as composições. E junto com as viagens, eu estava lá na igrejinha, surgiu um cântico, eu tinha um sentimento e escrevia. Você lembra talvez claro. Um dos primeiros? Eu lembro o primeiro. Qual foi o primeiro? Jesus, vem agora, nesta hora, nos trazer amor, vem encher de paz nossos corações. Esse foi o primeiro cântico que eu escrevi. Jesus vem agora. Se tornou assim. Eu cantei demais isso nos primeiros anos, onde eu ia. E a igreja amava essa simplicidade. Sim. E todo mundo aprendia a tocar rapidamente. Todos os meus cânticos. 4 É uma acordes grande ali, característica, né? E 4 todo mundo acordes. aprendia a tocar as músicas. E é assim até hoje. Uhum. Né? Os cânticos novos que Deus me dá, eles têm essa marca da simplicidade. Um dos últimos que Deus me deu. Eu estava tocando hoje. Quando o mundo ao meu redor Esse não está nem gravado ainda. parece desabar e tudo de repente fica fora do lugar. Então essa simplicidade de cantar e tocar com simplicidade, isso foi uma tônica do meu ministério. Logo chegou um missionário americano que tinha a mesma ênfase. E nós dois nos juntamos e formamos uma dupla de louvor e adoração na nossa igreja. O Dom e o Asaf. Don Stoll e o Asaf Borba. E com esse missionário eu fui gravar o meu primeiro disco nos Estados Unidos. Ele é o que você falou. Em 1977, isso Legal, mesmo. legal. Certo. Junto com esse missionário, em 1977, isso é muito tempo atrás, mais de 40 e tantos anos. Uma viagem cheia de milagres, Cheia né? de milagres, de Conta coisas. do aeroporto aí. Eu acho Do aeroporto. Que é uma história da provisão Legal. de Deus tremenda. Esse missionário mandou a passagem só de ida, né? Eu tinha que chegar no Kentucky, onde ele morava. E na Virgínia, onde ele morava. E eu cheguei em Nova York sem saber muito inglês, com pouco dinheiro no bolso, e eu tinha que ir para o outro. Eu não sabia. Você chegou Mas no Internacional, no JFK. No Internacional, no JFK, e fui lá para o boot da empresa que estava escrito no bilhete. Allegheny era o nome da empresa. E eu cheguei na Allegheny e disse, olha, esse voo. E o rapaz disse, outro aeroporto, vai para o outro aeroporto. Mas eu não sabia nada. Era o LaGuardia, que é o aeroporto doméstico. Tinha que ir para o outro aeroporto, eu não tinha a mínima ideia. Eu me sentei na frente de um banco que tinha ali na frente do rapaz e fiquei ali sentado, assim, pensando no que faria, porque o voo era só no fim da tarde, então eu tinha tempo para ficar perdido ali um pouco. Ali, desacursoado, cabeça baixa, com sono. Com $20 no bolso. Com $20 no bolso, sem recurso. Daí, de repente, aquele mesmo rapaz, ele saiu do boot ali, da companhia, e veio e me pegou pelo braço, assim, cama, vem comigo. E me levou por dentro do aeroporto, e saiu no pátio do aeroporto e tinha um helicóptero, com as hélices já... Isso é fenomenal. Já girando, já ligada. E ele assim, me jogou dentro do helicóptero. Go to the other airport. Vai para outro aeroporto. E eu peguei e fui ali maravilhado. Né? Eu não tinha nem o que perguntar, nem o que dizer. Estão me levando para onde? Eu sabia que era para outro aeroporto,
Mas eu cheguei, desembarquei lá no LaGuardia e o próprio piloto me mostrou, olha, fica esperando aí, é aí o seu voo. E ali eu fiquei até as 5 da tarde, né? Comprei uma coisinha para comer qualquer que eu consegui comprar, mas eu já vi a provisão de Deus ali, né? O livramento de Deus. E, na verdade, aquela viagem foi cheia de milagres. A gente precisava de um dinheiro, a gente se prostrava diante do Senhor, orava, e o dinheiro aparecia na conta. Na conta não, um cheque no correio, alguém mandava uma oferta de amor e tudo, toda a produção, toda a gravação, todos os discos, a minha própria viagem para prensar os discos, e depois tem outros milagres quando os discos estavam prontos, né? As loucuras que a gente aprendeu a fazer com Deus. Nós tínhamos cerca de 900 discos, porque 100 a gente vendeu nas igrejinhas ali, onde a gente ministrava. Em inglês a gente vendia disco em português. E os irmãos compravam por amor. Nessa época esse disco tinha o quê? Era o único Jesus em tua presença? Era nesse período ou é antes ainda? Antes. Celebraremos com júbilo a tua vitória e o nome do nosso Deus. De fé em fé, de glória em glória. Os nossos primeiros cânticos, salmos. Deus nos escolheu em Cristo, Efésios 1. Antes da fundação do mundo, tinha esses cânticos, né, do início da nossa renovação e do nosso ministério. Não, Jesus em tua presença foi 7 anos depois, 8 anos depois. Então, nós viajávamos assim pela fé. Íamos onde uma irmã disse, olha, tem muito brasileiro e português lá na Costa Leste. Então vamos pôr os discos no carro e vamos para a Costa Leste. Não sabíamos nem aonde. Estávamos no meio da viagem, ouvi uma rádio em português e dizia a cidade, Fall River, vamos para lá, onde que é a cidade do mar? Vamos para lá, chegava na rádio, perguntava, tem pastor que tem programa de rádio aqui? Tem. E a gente ia visitar os pastores, ó, Deus nos mandou aqui com um trabalho assim de louvor e adoração. Tinha 3 programas de rádio lá. 2 pastores não quiseram nos receber. E o terceiro estava na janela nos esperando. Olha, Deus me falou que ia vir gente do Brasil aqui hoje. Olha só. São vocês, né? Somos nós. E aquele pastor comprou pelo menos 500 dos nossos discos. Ele tinha recursos. Ele disse, eu vou abençoar vocês. Isso aqui vai ser um ato profético na nossa igreja, que é pequenininha. Mas toda pessoa que se converter vai ganhar um disco desse. E até hoje eu vou nos Estados Unidos e tem gente com aquele disco que ganhou do pastor Joel Ferreira, lá em Fall River, Massachusetts. Que lindo. Massachusetts tem muito brasileiro. Então, assim, o meu início foi um início impactante de fé. Por isso que hoje em dia eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu sei que Deus está no controle e no cuidado. E cuidando da nossa vida. E ele provê os recursos, né? Provê todos os recursos. Ele provê o que é necessário. Meu ministério, assim, depois, o meu ministério internacional, ele foi regado de milagres, de coisas lindas e grandes que Deus me levou a fazer. Olha, eu não sei se tu sabe dessa história. Quando eu estava lá no Jocum, nos Estados Unidos, eu levei o meu violão Giannini, de nylon, né? E com ele eu ministrava. O povo não tem muito corda de nylon lá, eles chamam de clássico e tal. Então o povo se encantava. Você botava uma sétima maior assim, o pessoal nunca tinha visto. Nunca viu uma dissonante. Aí E o povo ninguém sabia nada disso. Então eu fazia maior sucesso com o meu violãozinho de nylon. Mas um dia eu fui numa loja de música lá na cidade, perto de Dallas, e vi um violão Yamaha preto de 12 cordas. Nunca tinha visto. E todo afinadinho eu peguei e toquei. Quando dei o primeiro sol cheio assim, aquele coisa angelical, assim, aquela harpa angelical, de coisa linda. Mais um sonho, né? Era tipo $2.000. Um negócio na época inacessível. Você acredita que depois de um mês, mais ou menos, um irmão, eu trabalhava na base lá, eu servia voluntariamente na parte de manutenções, né? Desentupir vaso, eu fazia tudo lá na base. E um irmão que era da minha equipe chegou com um case de violão preto dizendo assim, Mário, o irmão fulano está vendendo o material dele porque ele tem a direção de ir fazer o prático da escola dele, né, a missão no país tal, e ele está vendendo para juntar dinheiro. E Deus colocou no meu coração comprar esse violão, que é um dos itens que ele está vendendo, e te dar. Quando eu abri a caixa, era um violão Yamaha preto de 12 cordas.
Faz ideia. Nós temos uma experiência Nossa. muito similar nos Estados Unidos. Porque eu estava numa igrejinha chamada Lord's Chapel. Uma igreja bem pequenininha em Ohio, que era onde eu congregava com o Donald, que o pastor era o tio do Donald. E uma irmãzinha lá viu eu com o meu Giannini todo ruinzinho que eu tinha levado do Brasil. E um dia ela disse, deixa esse violão comigo que eu vou te dar outro. E me deu um Yamaha de 12 cordas, só que não era preto, era vermelho. Não, legal. Então eu tive a mesma bênção. O violão que eu tocava assim... É lindo, é um som inacreditável. Até hoje eu tenho, não aquele, mas eu tenho um violão de 12 cordas na minha sala, que eu amo tocar. E aí eu tocava Jesus, que são poucos acordes, ficava um negócio... A letra é um pouco difícil, mas dá pra decorar. Um dia eu pedi para Deus um cântico que eu pudesse cantar em todas as línguas. E Deus me deu esse cântico. Eu cântico em todas as línguas, eu canto esse cântico, mais nada. E é poderoso esse cântico. Nas nações foi um instrumento usado por Deus em alguns países como o Egito. Eu sou conhecido como a pessoa que compôs esse cântico, de tanto que a igreja assimilou esse cântico. Nossa, imagino. Como foi aquela história da música em árabe? Lobão que viu, né? Ele... Foi, eu achei trem, super curioso isso, no exatamente. Trem, eu estava num trem na Suécia e quando eu entrei no vagão, era o terceiro trem que eu pegava naquela tarde. Diferente da maneira que as pessoas são lá na Suécia, não são comunicativas como nós. Aqui todo mundo diz, oi, tudo bem? Como vai? Pelo menos, né? Não, todo mundo é sentado, quieto, com fone no ouvido e termina a viagem, sai do trem. Ninguém se comunica propriamente uns com os outros. Mas nesse vagão, quando eu fui sentar, um homem sorriu para mim, que estava do outro lado do vagão, e eu sorri para ele, depois ele me fez um positivo assim, eu fiz positivo para ele. E na terceira vez que eu olhei para ele, ele pediu para sentar do meu lado. E pulou do banco dele para o meu lado, assim. Daí eu perguntei, por que você quis sentar do meu lado? E ele disse, cara, porque quando tu entrou no trem, eu fiquei com uma vontade de conversar contigo. Eu disse, que bom. Daí eu comecei a conversar com ele, descobri que ele era iraquiano, já residente na Suécia. E eu comecei a cantar em árabe para ele, as músicas que eu canto, né? Eu não sei falar o árabe fluente, eu falei algumas palavras com ele, mas disse, olha, eu não sei falar, mas sei cantar. E comecei a cantar. Alguma conhecida da gente? Em la hayati min mejdika, enche minha vida com tua glória. Em la hayati min mejdika, em la hayati kula yawmin bin mazidin min mejdika. Cada dia mais e mais com tua glória. Enche essa vida com tua glória, Deus. E eu fui profetizando isso na vida dele, ele foi ficando emocionado com a palavra de Deus. Eu acabei testificando, né, do evangelho para ele claramente e orando, entregando o coração dele para Deus. Olha só. Né? Ali no trem foi tremendo, porque depois eu pude mandar o meu livro, que eu tenho em árabe, meu livro de adoração foi traduzido para o árabe, e eu pude mandar para esse homem, ele leu o livro. Eu já entrei em contato com ele, ele quer vir aqui no Brasil nos visitar, quer ter mais um tempo conosco. Então, assim, foi uma semente poderosa de Deus na vida daquela pessoa. Você vê como Deus faz, né? O cara olha para um parceiro de viagem, sente uma vontade inexplicável de estar junto. E a palavra de Deus, é o amor de Deus. Isso foi que ano, Azaf? Você lembra? Foi 2 anos atrás, exatamente. Foi nessa época agora.
justamente num período assim que as pessoas estão cada mês vez de mais, maio. né, individualistas. Exatamente. Foi ali pelo dia 20 de maio de 2 anos atrás, de 2022. Bom, aproveita a presença do homem aí. O que você gostaria de perguntar para ele? Eu vi várias coisas aqui, né? Por exemplo, ele falou que pediu a Deus uma canção que ele pudesse cantar em todas as línguas. Isso, Deus E me deu aí- a música Jesus. Exatamente. E aí eu queria saber como é que funciona o teu processo de inspiração. Se há uma regra ou não. Não, Como é o que- processo você já falou, é inspiração. Esse é o meu processo, alguma coisa que me inspira. Pode ser um texto bíblico, pode ser uma frase. Por exemplo, um dia eu estava numa igreja e tinha assim um cronograma de ofertas e embaixo tinha: é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Daí eu peguei e escrevi aquela coisa no meu caderno. Quando eu cheguei no quarto, Deus me deu o cântico. Melhor é dar do que receber, como Jesus, assim quero ser. Dar a quem pede, ao que tem fome, contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Mas Eu escrevi uma frase, Legal. gerou todo o Que cântico. maravilha. assim. Legal. Isso inúmeras vezes. Um pastor diz uma frase, eu pego e anoto, sempre anotava num caderninho, agora anoto no celular, né? E levo aquilo, e eu tenho assim, ó, centenas dessas frases. E volta e meia, eu me pego lendo essas frases e uma delas, salta, né? Tem um texto que eu fiz um cântico que diz: aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Um dia esse texto da palavra dos Salmos veio pro meu coração e eu fiz essa melodia. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. E fiquei cantando. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. E um dia aconteceu uma certa circunstância que isso se tornou uma realidade na minha vida. Eu tive uma experiência muito forte com a provisão de Deus. E essa história está no meu livro. Eu tenho um livro com as histórias das minhas músicas. Eu trouxe Você aqui, trouxe, inclusive, né? trouxe o livro com as histórias das músicas. E um dia Deus fez um milagre, assim, financeiro, para um congresso que eu estava fazendo no Oriente Médio. E eu lembrei dessa melodia: aos seus amados Deus dá enquanto dá. E sentei, e a letra: eu clamo a ti, ó meu Senhor e Deus, o Deus da minha provisão. Desde a minha mocidade posso dizer de verdade, jamais eu vi o justo mendigar o pão. Eu clamo a ti, ó meu Senhor e Deus, o Deus que nada me deixa faltar. E se hoje minha medida é recalcada e sacudida, eu sei ainda há de transbordar, pois meu Senhor prepara uma mesa com a abundância de vinho e pão. O Deus que em sua glória e riqueza para tudo e para todos tem a provisão. Jeová Jireh é quem manda o orvalho, a chuva serôdia temporã, me faz descansar em plena paz, pois manda o maná cada manhã. Deus me deu assim, ó, Olha Deus. sem interrupção, todos os textos sobre provisão. Eu fui encaixando um no outro em termos encaixe, de viu? poesia. Ela tá gravada essa música? Como que é o nome dela? Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Tá lá Meu no Deus. Spotify. Essa tem que ter amanhã no culto, Viu? Azaf, por Não, favor. tem hoje à noite. Tem também? Hoje
Quando que vai ser violão e voz? Quando você quiser. Tá bom, vamos ver. Mas essa, assim, Deus foi dando e eu fui escrevendo a partir de uma inspiração. Então, para mim, sempre tem algo que inspira. Eu leio uma coisa na palavra, se aquilo inspira, tá metade do cântico. Né? Nossa, e na benção. Pandemia eu escrevi um disco inteiro, gravei um disco inteiro chamado Como um Pequeno Rio. Né? Está lá no Spotify também. Só músicas inspiradas. Essa assim, que você tocou agora há pouco, que quando o mundo parece que está quando caindo. o mundo ao meu redor é dessa. É da não época foi da lançado pandemia. ainda, é da pandemia. Foi dentro da pandemia. E oportuno você estar cantando isso agora como fonte de esperança pelo momento que o Rio Grande do Sul está passando. Pelo momento que o Rio Grande do Sul está passando, nossa igreja, nossa família, meus irmãos, pais, né, todos lá apreensivos, e eu aqui em Fortaleza. Com o aeroporto trancado em Porto Alegre. Então, dependendo da provisão vai ser de mais Deus, um milagre que você vai ter para contar semana que vem. Para contar, glória ao Senhor, antevendo como que Deus vai trabalhar em tudo isso. Amém. Mas aleluia. Azaf, a música, particularmente a música Ao Único, ela surgiu em uma circunstância especial? Essa música não é minha, mas fui eu que descobri essa música. Eu estava ministrando em Goiânia, no ano de 1987. Certo. Eu fui para um seminário na comunidade de Goiânia. E no fim do seminário, no último, já era segunda-feira, né? Eu ia embora à noite, e os irmãos disseram: Azaf, Deus tem nos dado muitos cânticos aqui na igreja. Nós queríamos que tu ouvisses, ver se a gente pode gravar, produzir alguma coisa com isso, fazer alguma coisa com essas músicas. Eles sentaram num cantinho da igreja lá, Bené Gomes, Aldacélia, Silvério Pérez, o Márcio Pereira, todos sentaram e começaram a cantar as músicas que Deus tinha dado para eles. Cantaram, entre elas, Ao Único, Tu és Soberano. Certo. Essa música até hoje porque eu me considero o dono dessa música. Eu achava que Tu és Soberano e Ao Único fosse de autoria sua. Eu fui o descobridor e o gravador e o produtor e quem trouxe essas músicas para o Brasil. Né? Eu tive essa honra. E o Aliança no Senhor, eu tenho com você. Essa é do Daniel, não? Do Bené. Do Bené. Também estava nessa lista de música. Daí o que eu fiz? Quando eu ouvi aquelas músicas, eu disse, não, nós temos que gravar isso. Daí eu disse, olha, eu vou chegar em Porto Alegre, vou montar um estúdio e vou trazer para cá. Pus tudo no avião, eu e a minha esposa, colocamos o equipamento inteiro de um estúdio que a gente tinha em Porto Alegre, dentro de um avião e fomos gravar. Com eles? Que legal. Chegamos lá e fomos gravar. E gravamos. E isso virou um disco? O disco Aliança, do Ministério Koinonia de Louvor. Legal. Claro, então. o disco Esse Aliança. é o ministério que tem o Daniel de Souza, não? Não. Qual que é o do Daniel de Souza? O Daniel é outra coisa, Frutos do Espírito. Exatamente. Que também fui eu que descobri e produzi. Sim. Olha que legal. Viu? Que tem essa tônica de comunhão. Exatamente, comunhão. Isso mesmo, né? recebi o novo coração do Pai. Todos esses cânticos. Somos um jardim diante do Senhor. Não, forte. E esse irmão é meu discípulo até hoje. Que legal. Eu caminho muito próximo dele, da igreja que se formou na casa dele. E ele nem sabe, ele nunca veio aqui, ele não nos conhece, mas assim como em muitos outros lugares, ele faz ideia do quanto ele nos abençoou ele é com uma esse bênção. Ministério. Não, vamos fazer ele vir aqui sim. Vamos, em nome fechado. de Jesus. Legal. Glória a Deus. Então, eu descobri esse ministério lá e entre as músicas estava Único, Tu és Soberano. Louvado seja, Senhor, engrandecerei, exaltarei teu nome. Um cântico mais bonito que o outro, eu tive a honra de descobrir, de produzir, de vender, distribuir pelo Brasil afora. Junta aí Ao Único e Tu és Soberano, pra gente louvar essas duas. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Aleluia. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. São esses cânticos que eu descobri lá muito na legal. igrejinha em Goiânia. Aham. E Isso é trouxe interessante. pro Brasil. Porque eu não sei se o Asaf passa por isso, mas em muitas músicas que eu escrevi, eu não acredito. E aí, como é importante alguém Ter alguém, né? ter alguém para acreditar Ter e falar alguém assim, que acredita. pô, cara, Não, isso aqui é Nós legal, vamos gravar, isso aqui vai para frente. nós vamos fazer. E olha, a gente gravou assim de uma forma muito doida. Porque eu não tinha um gravador de grande qualidade. O que é que eu tinha? Eu tinha um sistema digital que eu tinha aprendido a trabalhar, que eu sincronizava com qualquer tipo de gravador. E o único que eu consegui foi um gravador Yamaha de 4 canais, que era um cassete. Certo. Pus uma fita cassete cromo e gravava com uma certa qualidade. Prova está que está lá até hoje, né? E ali eu gravei as vozes. Eu gravei 2 canais de vozes e um de baixo. Foi só o que eu gravei lá em Goiânia. O resto tudo eu e um amigo chamado Gerson Ortega produzimos digitalmente nos sequenciadores, Certo. com os teclados. E aquilo ali foi a maneira que nós gravamos aquele disco doido. Aliança. Doido. O Aliança, com a música única. Esse Aliança é um que virou depois Aliança 2, Aliança 3. Isso, ele teve uma isso sequência, mesmo. né? Teve uma sequência Então até esse o 14. foi o primeiro. Foi o primeiro, Poxa, que legal. né? Foi o primeiro. E eu gravei os 4 primeiros. Aham. Eu voltei em Goiânia 4 anos seguidos para gravar Azaf, os olha, discos é tanta dele. história. Você estava falando aí, 49 anos de ministério. Eu tenho uma pergunta, na verdade, uma provocação para te colocar, que é o seguinte: infelizmente, a gente estava até conversando sobre isso, a sociedade do espetáculo. A gente vive num contexto em que é muito fácil a pessoa se deixar levar pela vaidade, pelo sucesso. E assim, 50 anos de ministério, sabe? Sendo ainda, né, chamado e benquisto Brasil afora, com muitas músicas gravadas e tal. Conta o segredo aí pra gente. Claro, não é segredo, mas assim, como é que você ainda é essa pessoa super humilde, servil? Não, Isso é uma inspiração pra gente, honestamente. a chave da minha vida, e eu falo isso, e agora recentemente escrevi isso, estou lançando esse livro aqui na Nova Jerusalém esse fim de semana, chamam-se Alianças. Eu guardei 5 alianças que me mantiveram e me mantêm no prumo. Viu? Pode anotar. Não, depois lê o livro. Legal, Com legal. toda certeza. Viu? A primeira aliança é a aliança com Deus. Todo homem que guarda uma aliança verdadeira de comunhão com Deus, ele começa a ficar imunizado. Porque a comunhão com Deus, ela nos trata de dentro para fora. As outras alianças nos tratam de fora para dentro, mas a aliança com Deus, ela nos trata de dentro para fora. Porque a aliança com Deus envolve, primeiro, uma experiência real de fé com Cristo Jesus, de novo nascimento. Então, isso já é subjetivo em si mesmo, porque é alguma coisa que acontece no Espírito. Né? E por falar em Espírito, segundo agente dessa comunhão com Deus é o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo dentro do coração que mexe, que dissolve, que coloca os valores, os princípios de Deus. Ele é o árbitro que está lá dentro, né?
E o terceiro agente é a palavra. Então, comunhão com Deus é Cristo, Espírito e Palavra. Uma pessoa que firma a sua vida nesse tripé, ele vai conseguir viver as outras alianças que eu vou narrar aqui. E a segunda aliança é a aliança com a igreja. Eu fiz uma aliança de vida, de bênção, de participação, de amor, de colaboração, de construção, de edificação com a igreja. Puxa, que tremendo isso. E com a igreja como um todo, né? Começando com a minha própria igreja, de onde eu nunca saí. E eu continuo participando de qualquer projeto da igreja. Agora, projeto de levantar recursos, eu estou aqui com vocês e estou levantando recursos, abençoando, participando, vendo o que precisa, mandando esses recursos para a vida da igreja, para colaborar, né? E isso eu tenho com toda a igreja do Senhor Jesus. Onde eu vi uma necessidade pelo mundo afora, por exemplo, o que eu sabia fazer? Gravar música de louvor e adoração. Daí eu mostrei isso para uma missão chamada Portas Abertas. E essa missão disse, nós precisamos disso no nosso ministério. E começaram a me levaram para Cuba. Gravei 5 discos de adoração em Cuba. Depois fui para o meio dos índios Quechua no Peru. Tudo com a missão Portas Abertas. Depois para as Farc, que estavam se convertendo na Colômbia. Lá fui eu gravar música de evangelismo para as Farc. Depois me levaram para o Oriente Médio e lá eu fiquei 25 anos produzindo música cristã no Oriente Médio. Música, depois videoclipes. Onde exatamente? Algum na lugar Jordânia. específico? Na Jordânia. Na Jordânia. Mas eu fiz um comitê de trabalho que trabalhou em todo o Oriente Médio. Egito, Palestina, Líbano, Síria, Abu Dhabi, Dubai, Marrocos, em vários lugares que a gente conseguiu. Lá no Egito, por acaso, você tem contato ou conhece o pastor Samer Maurício? Claro. Pois é, meu eu amigão, estive com ele ano retrasado. Meu grande amigo. É uma figura única. Meu grande amigo, já fui lá naquela igreja, ministrei naquela igreja, Casa do Bara. É a maior igreja de alcance no mundo árabe do mundo. É verdade, a isso mesmo. Dele. É aquela igreja. Eu acho interessante. Pastor Samer, um grande irmão, querido. Muitas experiências lindas naquela igreja. E sendo quem é, assim, pro alcance que ele tem, um cara humilde, uma humildade que constrange. Pessoa. Meu querido Elias Dantas, sempre está com ele. Né? Glória a Deus. Fiz muitos eventos lá na igreja dele e no centro de retiros da igreja. Aquele centro é fantástico. É maravilhoso, lá perto de Alexandria. Então, essa segunda aliança. A segunda aliança com a igreja. A terceira aliança foi a aliança que eu firmei com os meus pastores. Os irmãos que me ganharam para Jesus, me discipularam como menino, me discipularam como jovem, depois como marido, como pai. E fui 48 anos com os mesmos pastores. São vivos? Não, 48 anos porque partiram, né? Sim. Eu já tenho um ano a mais de ministério do que tá certo. os 48 com os meus pastores que foram embora. Tá certo. Eles morreram quase juntos, assim, pouca diferença de tempo. E na época em que eles estiveram vivos, como é que essa aliança se concretizava na prática? Dentro de um vínculo, assim como eu tenho com o Daniel de Souza e outros irmãos, né, de um discipulado, de uma responsabilidade de amor, prestação de contas, de estar ali juntos. Mais tarde nós construímos um prédio e passamos a morar juntos, onde moramos com as famílias até hoje, né, a família desses irmãos e os outros pastores mais jovens como eu, que moramos todos juntos no mesmo prédio. Então, eu estou aqui, mas eles estão lá cuidando da minha casa, do carro, e assim nós temos um vínculo muito forte de aliança, de amor entre os pastores. E também com o missionário Donald Stoll, que continua um vínculo de amor na minha vida. Né? Um companheiro, uma pessoa que eu respeito. Foi esse que primeiro te levou para gravar para os Estados Unidos. E ainda é meu disco. amigo, estava comigo agora. Puxa, que o meu filho casou em dezembro, ele veio. Vocês são contemporâneos, mesma idade? Não, ele é 10 anos mais velho que eu. Certo. Ele está lá firme e forte pro Senhor. Está firme e forte. Glória a Deus. 3 pontezinhas safena, mas está firme lá no Senhor. Veio ele e a esposa para estar conosco aqui em Porto Alegre, no casamento do meu filho. Daí, essa aliança com os pastores, ela foi muito importante. Porque a aliança com a igreja e a própria aliança com Deus pode moldar o caráter, mas um vínculo pessoal com um líder espiritual que você presta conta realmente o maçarico. É isso.
a gente vê muito essa espetacularização, né, que a gente conversou, também no âmbito dos pregadores. E aí você vê vários absurdos que são falados por pregadores que não têm uma igreja local e que não prestam contas necessariamente como um pastor. Isso mesmo. E aí você vê isso muito no âmbito dos pregadores, e no louvor agora é interessante saber que o sucesso, né, a projeção do ministério do Asaf está totalmente ligado a um vínculo. Há um vínculo, isso mesmo. Um vínculo pastoral, um vínculo com a igreja, isso é muito importante. Há um vínculo pastoral e há uma prestação de contas de vida, de longo termo, né? Então essa é a terceira aliança. A quarta aliança é com a família, né? De ter uma esposa, de ter filhos, de ter prestado contas e honrado pai e mãe, né? De ter restaurado com os meus pais, porque eu tinha vivido em rebelião contra eles. Então teve uma restauração, fruto da aliança de honra, né? E eu acho que a aliança com a família como um todo, não só com a esposa e os filhos, mas algo que vem de pai e mãe também, é uma aliança que todo homem de Deus deve ter e preservar. Principalmente depois de casado, né? O preço da vida com a esposa, com os filhos, o compromisso com os filhos, né? Eu tenho uma filha especial, então nós temos um compromisso de cuidar e desenvolver essa filha, né? Nós cuidamos e trouxemos ela junto, não deixamos ela para trás no ministério. Isso trouxe muita bênção na nossa casa e de exemplo para os irmãos, né? Essa aliança com a família. E a quinta aliança é a aliança com o chamado, de saber que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, por causa de um chamado. Quando Jó fala, eu fiz uma aliança com os meus olhos, como eu poderia colocá-lo sobre uma donzela e não perder as heranças do Senhor. Então, essa aliança com os olhos, de manter os olhos puros diante de Deus, manter a mente santa, santificada, a mente limpa, para que Deus possa usar. Tudo isso são os antídotos que guardaram a injeção. Cada uma dessas é uma injeção na veia para proteger a vida, para proteger o ministério. Você conhece, né? O Eugene Peterson, ele fala, não vou me recordar, não sei se é um título de um livro ou se é uma frase, que ele diz assim: a nossa jornada com Cristo é uma longa jornada na mesma direção. O que ele quer dizer é o seguinte, é que essa vida de caminhada com o Senhor, ela será bem sucedida, no exato sentido do termo, quando você perceber que não é só fazer uma coisa boa aqui, outra ali. Não. É uma jornada de vida inteira e na mesma direção de obediência, de perseverança. Quem guarda essas alianças se torna uma pessoa fácil de ser seguida. Qualquer pessoa pode seguir esse passo. Por isso que eu escrevi isso. Coloquei num livro porque são passos simples de ensinar, de explicar, e que se qualquer uma dessas alianças falta, vai fazer muita diferença na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Sem dúvida. Então, sempre que me fazem essa pergunta, e já me fizeram várias vezes, né, qual é a chave? Eu falo dessas 5 alianças, que foram, são e serão as chaves da minha vida. Legal. Amém. Legal. O que você quer cantar aí pra gente encerrar? Pra gente cantar junto. Alto preço, não? Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Vai lá. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão,
para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Aleluia. O que seria de nós se ele não habitasse em nós? Puxa vida, que tempo gostoso. Azaf, mais uma vez, muito rápido, obrigado, né? querido. Rápido, Passou nossa, rápido, boa. hora de podcast. Para mim é o repertório todo Glória a aqui. Deus. Mas olha, a gente tem uma profunda gratidão. Eu sei que também você deve ouvir muito isso. Primeiro pela tua presença aqui agora. Eu acho que esse episódio já está e vai abençoar muita gente. Mas uma gratidão pela tua vida, pelo teu ministério, pela sua família. A Rosana tem te acompanhado no púlpito, né, ministrando junto. Isso faz toda a diferença, sabe? E como isso nos inspira, Azaf, como a sua presença, se não tivesse violão, se não tivesse microfone, a sua presença, a sua vida, o seu testemunho, a sua longa trajetória de obediência na mesma direção, né? Citando o Eugene Peterson, como isso é importante. Isso. Como isso é importante para a igreja brasileira, para a igreja mundial, para o Oriente Médio. Então fica a nossa palavra, querido, de reconhecimento e de gratidão. A quem honra, honra, e nós queremos honrar sua vida e a sua família, viu? Estão me honrando, me recebendo aqui com tanta excelência, com tanto amor. Muito obrigado. Que Deus abençoe esse ministério, vá longe. Vocês sejam homens fáceis de serem seguidos. Amém. Guardar isso. Também. Lobão, queria te pedir para encerrar orando. A gente terminar esse episódio com uma oração. Antes, eu quero apenas, vou olhar aqui para a minha câmera, agradecer você que está com a gente até agora. Se você chegou até aqui nesse episódio, é porque de alguma forma isso abençoou você. Então, comenta no vídeo qual a sua música preferida do Azaf, comenta o que Deus falou no seu coração nesse episódio de hoje, dá um gostei. De alguma forma, o algoritmo vai entender que é para jogar esse vídeo para mais gente e a gente continuar alcançando mais gente. Segue o canal, Deus abençoe sua vida. Vamos terminar com uma oração? Amém, vamos orar. Deus, nós te louvamos por esse tempo de conversa, de comunhão. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque é tão bom lembrar que louvar é um fruto. Louvar é uma consequência de um dia o Senhor ter nos alcançado, de termos confessado o teu santo nome. Muito obrigado pela simplicidade que é a adoração, que é o louvor, como um fruto de um dia um Deus amoroso ter nos alcançado. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por ter ministrado a nossa vida por meio do teu Espírito e da vida do nosso irmão Azaf. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Assim nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Para te adorar. Maravilha. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Amém. Essa é minha. Maravilha. Essa a gente sabe. Inconfundível. Muito Obrigado. legal. Obrigado.